Bom dia, boa tarde ou boa noite. Acabamos de escutar o ex-ministro Aldo Rebelo, que tem um pensamento sobre a Amazônia muito parecido com a direita, né? O que mostra a sua capacidade de ouvir as outras pessoas. Muito bacana, um ser humano que foi ministro da Defesa e possivelmente, convivendo com os militares, mudou a sua opinião, né? Sem o preconceito, com o devido, com a reflexão. Da Você Amazônia é do daqueles Brasil. que acham que essas ONGs internacionais têm uma atitude lá perigosa? Não diria perigosa, né? Porque não tem essa força toda. Né? Mas, naturalmente, é uma tentativa de interferência. O pessoal discutiu esse Fundo Amazônia, eu conheci o Fundo Amazônia, eu integrei o Conselho de Administração do BNDES, onde esse dinheiro ficava lá alojado. Esse dinheiro não era discutido pelo Brasil, esse dinheiro era distribuído de acordo com um comitê formado pelos governos, principalmente o da Dinamarca, que tem um diplomata Noruega, eu acho, né? Dinamarca ou Noruega? A Noruega. Para cuidar disso, e um grupo de ONGs. Quer dizer, Aldo, que com todas as contradições, mesmo você sendo um homem de oposição, você acha que nessa questão o Bolsonaro não estava totalmente errado? O governo tem toda a razão em querer influenciar na direção desses recursos. Vou te dar só um exemplo. Nós não temos infraestrutura de comunicação, infovias na Amazônia nós não temos. Com o Ministério da Defesa e de Ciência e Tecnologia, nós tentamos um projeto que era fazer infovia fluvial, usar o leito dos rios para construir a ligação entre as comunidades. Não temos recursos para isso, arrumamos 5, 10 milhões de reais entre os dois ministérios, quando tem 2, sei lá, 3 bilhões nesse Fundo Amazônia, que vão para as ONGs. Por que não pode ir para programas de desenvolvimento do governo sem conflito com a proteção do meio ambiente? Que a Amazônia você pode, ao mesmo tempo, desenvolver e proteger, e você tem parceiros. E quando eu escutei, né, algumas pessoas criticando o presidente Bolsonaro, porque ele foi um pouco contundente em relação às ONGs. Olha aí o ministro, o ex-ministro da Defesa falando. Sem generalização, não são todas. Mas a maioria ganha fortunas e não dá um centavo para os ribeirinhos, não ajuda o índio. Temos muito cuidado para não sermos conduzidos por essa ideologia. Então vamos falar no sínodo daqui a pouco, mas eu queria dizer primeiro na questão de que a Amazônia está pegando fogo. Gente, graças a Deus, já tive na Amazônia, São Gabriel da Cachoeira e depois em Maturacá, bem próximo da Venezuela, a floresta não se incendia, não pega fogo. Melhor dizendo, ela não pega fogo. Por quê? Porque ela é úmida. Outra que eu preciso explicar. Nós temos dois tipos. Nós temos a Amazônia Legal, que vai até Mato Grosso, e o bioma amazônico. A Amazônia Legal, ela abrange uma parte do Cerrado. O Cerrado no outono, frequentemente ele pega fogo. Então, e fizeram uma imagem que a floresta estava uma mentira, com objetivos, evidentemente, de enfraquecer a economia brasileira, que ainda é calcada no agronegócio e que precisa do selo de preservação para venda fora do país. Mas graças a Deus, né, a ministra tá conseguindo, Tereza Cristina, está conseguindo pessoalmente mostrar o exagero que ocorreu. Mas isso não foi à toa. Lá tem muita riqueza. Mas nós vamos falar agora sobre o sínodo. Mas antes de falar no sínodo da Amazônia, eu preciso falar na história da Igreja Católica e na sua interface com o Estado. Antes de falar da história, eu peço minha desculpa aos católicos e à própria instituição. E se em algum momento eu criticar, será as ideias de alguns de seus dirigentes, jamais a instituição. Mas a Igreja ela surgiu no ano 300 depois de Cristo, quando o imperador Constantino, imperador romano, sonhou que estava sendo crucificado e queimava numa cruz. A partir daí ele se converteu e todo o Império Romano se tornou católico. Os anos foram passando e houve uma expansão do cristianismo
através de missionários e também através do uso da força. As cruzadas eram expedições militares que convertiam pelo medo da morte. Quem não aceitasse o cristianismo morria, né? Depois nós tivemos o crescimento do Santo Ofício, o Tribunal do Santo Ofício, que era chamado de Inquisição. A Inquisição foi devastadora contra judeus, jovens judias foram violentadas antes de serem queimadas, e o próprio Papa, numa atitude nobre, João Paulo II, pediu desculpas pelos erros da Inquisição. Então eu queria colocar que nós tivemos figuras, ainda temos, memoráveis da Igreja Católica. Poxa, a Madre Teresa de Calcutá, todo o nosso respeito, e jamais podemos atacar uma instituição. No Brasil, a Irmã Dulce, denominada o Anjo Bom da Bahia. Então, meu respeito aos católicos e à instituição. Porém, essa instituição permaneceu junto com o Estado durante muitos anos, de muitos séculos no nosso país. Ela só se afastou no final do Segundo Império, né? Quando o imperador Pedro II ainda estava regendo, né? Governando o país. Mas nas últimas duas décadas, nós temos alguns dos representantes no Brasil e na América Latina com uma interface com as ideias da esquerda, contrariando a orientação da própria Igreja Católica, que deve ser apolítica. Então, nós temos, por exemplo, o cardeal Cláudio Homes, que eu respeito muito a sua pessoa, mas ele frequenta até as reuniões da esquerda. E por acaso, ou não, será o relator do sínodo da Amazônia. Então, o que eu queria colocar para o meu amigo mesmo? Primeiro, lembremos do ex-ministro Aldo Rebelo, da sua capacidade de sopesar seus posicionamentos. Área rica, área com minério, área com nióbio, área de grande interesse internacional. Gente, o estado do Maranhão tem um pedaço que se destina a 100 índios, que é maior do que o estado do Rio de Janeiro. Não é do município, não. Venhamos e convenhamos. Tanta gente precisando se desenvolver na agricultura. Outra coisa que eu quero deixar tranquilo: não será rasgado e nem violada nenhuma decisão judicial de remarcação de terra indígena. Mas nós precisamos entender que nem todos os representantes ali, os caciques, alguns, não representam. Eu me lembro que quando eu estive lá, o cacique falou para o general que queria luz elétrica, que queria conforto. Nós precisamos ter um pouco de equilíbrio e serenidade, porque alguns organismos querem que a Amazônia pertença ao mundo inteiro. E isso o presidente foi muito claro que não dá. Mas é porque ele quer Jair Messias Bolsonaro? Não. É porque o texto constitucional, no seu artigo 1º, diz que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos seus estados, do Distrito Federal e dos seus municípios. E tem nos seus fundamentos, inciso 1, a soberania. Meu respeito ao sínodo, meu respeito aos partidos de esquerda que vão assistir ou até palestrar, mas um recadinho claro: na soberania do Brasil, se tentar mexer, pegaremos em arma. Aqui não. Se quiser internacionalizar as partes que pertencem aos outros países, pode. No Brasil, haverá emprego da força. Porque nós queremos? Não. Apenas vamos seguir o texto constitucional. Muita sabedoria, que Deus nos abençoe e que continuemos firmes no propósito de tornar esse país uma grande nação.